exemplo, ô Fabão, fala pra gente aqui, cara, em relação a esse esquema de renovar, né? Assim, questão empresarial, você estava falando aí, o empresário ele cai num esquema assim de se acomodar no que ele tem e de vez em quando ele precisa dar essa renovada, atualizar a empresa. A gente vai falar disso, mas você que é um administrador aí de algumas empresas, você já viu isso assim? O cara cair numa... Um limo, vamos dizer assim, né? Num limbo. E E a gente falar, estava falando que o cara às vezes nem percebe, né? É porque a empresa tem aquele negócio de crescer, viver, Não, amadurecer. O que a gente vê muito assim, Vitão, é o cara... Você chega no... Assim, até mesmo contrata, que o grande problema, assim, que às vezes a gente trabalha com consultoria há muitos anos, já vai, acho, mais de 10 anos, e... O grande problema é o empresário que ele só vai buscar uma ajuda quando já passou da morte da empresa. Só que o que a gente vê muito é o seguinte, a maioria dos empresários do Centro-Oeste são grandes vendedores. Então você pega uma empresa aí que o cara... vende alguma coisa. Você puxa o passado do empresário, ele foi um grande vendedor, ele é um vendedor nato, mas na maioria das vezes não tem uma experiência administrativa e o cara vai tocando. O cara ganha muito dinheiro, mas eu uso um exemplo assim. Antigamente, você comprava por R$100, por exemplo. Você comprava um pacote de amendoim e pagava R$100, por exemplo. E você tinha um prejuízo de R$50 administrativamente. Pagava mal, pagava atrasado. Tinha vários momentos, perdia demais mercadoria. Tem vários momentos assim da empresa que você perde os R$50, mas você conseguia vender por 200 o pacote de amendoim. Então você ainda tinha uns 50. Hoje, esses empresários antigos, às vezes pegam um cara que é administrador, ou às vezes uma empresa bem assessorada, que o cara está vendendo a 130, 120. Então, quando você pega um empresário desse que quer competir no preço, o cara quebra, porque ele não tem noção da despesa dele, ele não tem noção das contas dele. Ele só bota o preço e vai. E o que quebra muitas vezes empresa é contador. Eu sou formado em contabilidade. Você vê assim, eu pego muito cálculo contábil assim para conferir erros assim. Eu tenho um cliente grande. Esses dias ele recebeu um boleto lá de 100 e tantos mil, que na verdade era para ser 20 e poucos mil. Ele ia pagar quase 80 mil a mais. Isso é comum, cara. Então você pega situações assim, que às vezes uma consultoria fica barato. Você pegar assim, eu não ganho em 3 meses, que é o imposto de renda, eu não ganho nem 30% ou 20% do que eu economizei para o cara em um item. Então, assim, às vezes o cara não enxerga, mas é esse o problema. O cara, às vezes, isso tudo assim, a empresa indo bem ou indo mal, interfere em tudo, na família, na finança, em tudo. Não, mas o engraçado, você falar isso aí, é que, tipo assim, eu acho que isso vem de uma raiz. Aí, trazendo para o meu lado, na parte da educação financeira pessoal, isso vem de uma raiz brasileira de que a gente, enquanto a coisa está funcionando, né? Tipo, por exemplo, o cara às vezes recebe um boleto desse de 130 mil. Mas se ele tem dinheiro para pagar, às vezes ele fica pensando assim, cara, beleza, foi. Pagar logo aqui, mas imagina o cara economizar 70, 120 desse dinheiro, sabe? Então... essa consciência que é um dos objetivos do nosso podcast, trazer essa consciência, porque tanto acontece na empresa como acontece na vida pessoal e na família. Né? Aí é onde eu ia entrar, né? Vocês dois estão citando assim que só procuram, as pessoas em geral, só procuram ajuda quando o negócio está degringolado, né? Já está assim, fedendo, vamos assim dizer, né? Já endividado. Né? Aí eu atendo clientes assim nessa área familiar que o cara já está ali viciado na pornografia há anos. Isso já impactou na vida dele sexual com a esposa. Já, o cara se autoculpa de uma maneira assim que prende ele fica uma pessoa calada, ele não consegue falar mais as virtudes mais, ou seja, ele não lidera o lar, ele não leva a esposa dele para um lugar de saúde e os filhos vão percebendo aquele ambiente morto, aquela coisa fedida.
Quando o cara se dá por vista, ele já está perdendo a família, os filhos, a empresa, a vida financeira. Então, assim, É uma bagunça. as pessoas só buscam a ajuda de nós três aqui e tal, do nosso misterioso ali também, na questão da imagem, depois vocês vão saber, quando o negócio já ficou feio, não consegue mais sair daquela espiral. É nesse aspecto que a gente vai entrar pesado aqui no podcast, né? Assim,